Vamos então começar a evolução. E o item 1 em evolução é dor. Estamos na questão 239. Entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? A dor física, né, a dor do corpo, e a dor moral, a dor do espírito, a dor da alma, né, o luto, os sofrimentos maiores pelos quais nós passamos são as dores morais. Então a resposta do Emmanuel. Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza como a dor ilusão. Então, o sofrimento do espírito como a dor realidade e o tormento físico de qualquer natureza, seja qual for a doença, qual for a dor do corpo, como a dor ilusão, que faz parte da ilusão do mundo, da ilusão desse planeta que nós estamos aqui para um aprendizado, né, por uma passagem rápida para o nosso aprendizado. Em verdade, toda a dor física colima é acertar o alvo, né? Colima o despertar da alma. Então, toda a dor física tem como objetivo o despertar da alma para os seus grandiosos deveres, seja como expressão expiatória, como consequência dos abusos humanos ou como advertência da natureza material ao dono de um organismo. Então pode ser né, o despertar da alma para os seus deveres, a sua missão, aquilo que aquele espírito se comprometeu a fazer aqui na sua reencarnação, seja como expressão expiatória, né, seja como a dor, como uma situação de expiação, passar por aquilo que fez outras pessoas passarem. Ou como consequência dos abusos humanos, né? Uma advertência da natureza material ao dono de um organismo. A dor porque comeu demais, porque bebeu demais, porque usou sal demais, usou açúcar demais e por aí vai. Né? São situações em que o corpo reclama por ter sido agredido. Mas toda dor física é um fenômeno, enquanto que a dor moral é essência. Então, a dor física é um fenômeno, é algo que acontece dentro das coisas da matéria, enquanto que a dor moral é essência, é do espírito, é verdadeira, é realidade. A dor moral, ela faz parte de nós, porque nós somos espírito. Então, por isso que é essência, porque ela é verdadeira. Ela aparece em nós, e nós somos espírito. Né? O espírito comanda o perispírito, que comanda o corpo vai ficar aqui na terra. Quando a gente volta para o plano espiritual, o espírito comandando o perispírito, aquilo que é a dor verdadeira, que é o sentimento, que é aquilo que nós aprendemos ou a que nós sentimos, a dor que sentimos em espírito, ela continua conosco. Então é isso que ele coloca, por isso que ele diz que a dor moral é a essência. Daí a razão, porque a primeira, né, a dor física, vem e passa, ainda que se faça acompanhar das transições de morte dos órgãos materiais. Né? Ela passa. E só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho do aperfeiçoamento e da redenção. Então, só a dor espiritual para promover o aperfeiçoamento, né, do nosso, o trabalho que ilumina, né, como disse Jesus, né, faça-se a sua luz, que faz com que o trabalho que faz com que nasça, com que cresça, apareça a nossa luz, e que é o trabalho, a luz, o aperfeiçoamento que nos trará a redenção, a libertação, né, o aprimoramento. De algum modo, pode-se conceber a felicidade na Terra? Se todo espírito tem consigo a noção da felicidade, é sinal que ele existe e espera as almas em alguma parte. Porque todos nós temos o conceito da felicidade. É porque a felicidade existe, em alguma parte ela existe. Tal como sonhada pelo homem do mundo, porém, a felicidade não pode existir. Por enquanto, né? Do jeito que o homem sonha, a felicidade não pode existir, por enquanto, na face do orbe, né? Na face da Terra. Porque, em sua generalidade, ou seja, a grande maioria de nós, em sua generalidade,
as criaturas humanas se encontram intoxicadas e não sabem contemplar a grandeza das paisagens exteriores que a cercam no planeta. Nós estamos intoxicados pela ilusão, pelo ter, pelo poder, pelo dinheiro, por tudo aquilo que é ilusório no mundo. Então isso embota, isso deixa a gente cego, a gente não consegue nem perceber, nem visualizar as belezas da natureza, da criação de Deus, né? Contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases de sua aventura real, né, de sua alegria real. Que é aqui no globo terrestre, que é na encarnação, que é no aprendizado da Terra, que a criatura edifica as bases, monta, né, coloca os alicerces da sua alegria real, pelo trabalho e pelo sacrifício. Pelo trabalho e pelo sacrifício. O sacrifício provém da dor moral, né? É através da dor moral que nós aprendemos, evoluímos, e evoluído nós temos a vontade de nos sacrificarmos pelo nós, né? E não mais o egoísmo do eu, mas a fraternidade, a empatia, o altruísmo, né? E aí vem o sacrifício pelo nós, pelo outro, né? E aí por isso que ele coloca que nós vamos construir, né? Importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases da sua alegria real. Quais são essas bases? Elas vêm através do trabalho, através do sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência. E é através do trabalho, do sacrifício, da elevação, do altruísmo, da renúncia, que nós vamos ter as mais sublimes aquisições para a elevação, para chegarmos no mundo divino e para conseguirmos o aprimoramento, né, o autoconhecimento, para conseguirmos acessar as leis de Deus que estão na nossa consciência. Vou repetir aqui: contudo, importa observar que é no globo terrestre que a criatura edifica as bases de sua aventura real, pelo trabalho e pelo sacrifício, a caminho das mais sublimes aquisições para o mundo divino de sua consciência, né? Mundo divino que está na nossa consciência. Onde o maior auxílio para a nossa redenção espiritual? Aonde, né, da onde vai vir o auxílio para a nossa salvação, a nossa libertação espiritual? Ele responde: no trabalho de nossa redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Tanto na elevação, né, na salvação, na libertação, na redenção individual ou coletiva, a dor é sempre o elemento amigo e indispensável. Porque é através da dor que nós vamos limpar o terreno que sujamos, a expiação. Através da dor moral, principalmente, porque a dor aqui é a dor física e a dor moral. Dor moral, principalmente, que nós vamos nos elevarmos, que nós vamos aprender verdadeiramente, que nós vamos nos transformar. Por isso que ele coloca que é o elemento amigo e indispensável, para trabalharmos o homem velho, né, que existe em nós. E temos que lembrar que a evolução, a redenção, né, individual, ela caminha conforme a nossa escolha, conforme a nossa vontade. Ela pode ser rápida, pode ser lenta ou pode ficar estacionada. Agora, a coletiva, essa depende da maioria. Então, essa é sempre lenta, infelizmente. E a redenção de um espírito encarnado na Terra consiste no resgate de todas as suas dívidas, com a consequente aquisição de valores morais passíveis de serem conquistados nas lutas planetárias. Situação essa que eleva a personalidade espiritual a novos e mais sublimes horizontes na vida do infinito. Então, é o que ele está colocando aqui? Que a redenção, né, a salvação, a libertação do espírito aqui na Terra vai ser o resgate das nossas dívidas, através das nossas escolhas. A escolha de mudar. E nós podemos fazer isso a qualquer momento, basta querer. Vamos lembrar o Saulo e depois o Paulo de Tarso, depois das portas de Damasco. Ele quer mudar, ele quer se aperfeiçoar, ele se transforma. Vamos ver Maria Madalena,
aquela mulher ligada às coisas do mundo e que após ser socorrida por Jesus, ela vê que o que ela sentia falta era amor verdadeiro, amor incondicional, amor sublime. E aí ela se transforma completamente numa encarnação. Então aí a gente vê que basta querer mudar para poder haver a transformação, é uma questão de escolha. Porque o Evangelho não nos fala das alegrias da vida humana? O Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo. O Evangelho vem nos trazer a verdadeira vida, que não é desse mundo. É a vida que nós temos no mundo espiritual. É a eternidade. Nós somos eternos. O Evangelho vem nos trazer os esclarecimentos para que possamos atingir os nossos objetivos, né? De limparmos as sujeiras que já fizemos, aprendermos com os nossos erros, nos elevarmos, nos transformarmos, e aí sim nós podemos alcançar os pontos mais sublimes, mais elevados. Então o Evangelho não podia trazer os cenários do riso mascarado do mundo, da hipocrisia do mundo. Mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino, né, do nosso Mestre amado, nosso Mestre Jesus, foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Então, embora sejam pessoas simples, pescadores, pastores, homens da terra, homens do mundo, eles estavam ali reunidos com Jesus com alegria verdadeira, alegria espiritual, alegria da transformação. No capítulo 5 de Mateus, quando Jesus começa o Sermão do Monte, bem-aventurados os porque deles é o reino dos céus. Ele está colocando ali, né, bem-aventurados os humildes, né? Porque deles é o reino da terra. Eles herdarão a terra. Né? Bem-aventurados os humildes, né? Os simples, porque eles herdarão a terra. É a primeira colocação de Jesus no Sermão do Monte. Então ele está colocando para aquelas pessoas humildes, né? Simples, aquelas pessoas que não tinham esperança no amanhã, porque a religião judaica, o judaísmo coloca, entendido daquela época, né? O judaísmo é transformado pelos fariseus, por isso que Jesus ataca com tanta força o farisaísmo, né? Porque eles estavam ali manipulando os ensinamentos de Moisés. Jesus vem trazer que o reino verdadeiro, o reino dos céus, ele é para aquele que é humilde, que é manso, que é pacífico, né? Que é simples. E isso trouxe uma alegria para aquelas pessoas e para aquele povo sem esperança. Jesus trouxe a esperança, Jesus trouxe o amor. Por isso que ele coloca aqui mas a verdade é que todas as lições do Mestre Divino foram efetuadas nas paisagens da mais perfeita alegria espiritual. Sua primeira revelação foi dada nas bodas de Caná, entre os júbilos sagrados da família. Vamos lembrar que a primeira revelação de Jesus foi nas bodas de Caná, que é um casamento, que é a celebração da família. E lá Maria pede a ele, né, que transforme a água em vinho, porque o vinho havia acabado. A festa dura uma semana e ainda não tinha terminado a semana e o vinho já tinha acabado. E aí nós podemos ver essa questão em duas. Tanto pode ter acontecido mesmo, Jesus transformou a água em vinho, isso para ele é uma coisa muito simples, sem problema nenhum, como pode ser uma metáfora, porque o vinho é o símbolo da vida. E aí Jesus coloca para ela, né, para Maria, tu sabes que ainda não é chegada a minha hora, ou seja, ainda não está na hora de eu começar a pregar. Porque Maria estava pedindo a ele ali que transformasse a água comum, as coisas comuns, aquela reunião, no vinho, na verdadeira vida, nas coisas importantes, ou seja, que ele começasse a ensinar, que ele começasse a pregar aquelas pessoas que estavam reunidas ali para celebrar a família. Então a gente pode ver tanto a colocação de que ele pode ter transformado mesmo a água em vinho, mas isso a gente só vai ver num livro, né? E aí eu acredito que se ele tivesse transformado mesmo a água em vinho
aquilo seria comentado, aquilo seria uma coisa que seria muito mais sagrada, muito mais sagrada não, mas seria muito mais comentada, seria muito mais importante para os homens do mundo, para aqueles que ainda estavam apegados às coisas do mundo, do que ele ter começado a pregar, ele ter começado ali a trazer o vinho verdadeiro, né? A vida, porque o vinho é o símbolo da vida, trazer a vida verdadeira. Maria pede a ele que traga ali a vida verdadeira, que traga os ensinamentos. Ele coloca para ela, ainda não é a minha hora, mas obedecendo a mãe ele vai e começa a transformar aquelas pessoas simples, aquela água, em vinho verdadeiro, um vinho mais puro. E aí a gente vê um comentário ali que serve para as duas coisas, se ela tiver acontecido, mesmo para a metáfora, quando das pessoas presentes todos colocam o melhor vinho no começo da festa e o pior no final, porque já está todo mundo meio embriagado, então vem o pior vinho para o final. E ali ele coloca para o dono da festa, tu colocastes o melhor vinho no final. Ou seja, coisa mais importante da festa aconteceu no final, né? Quando Jesus começa ali a sua pregação, começa a transformar aquelas pessoas simples em pessoas com conhecimento, com esperança para o dia de amanhã, né? A água transformada em vinho, que o vinho é o símbolo da vida, né? Da verdadeira vida, a vida com Jesus, né? Que espelhava a Deus, então a vida com os ensinamentos de Deus. Então sua primeira revelação foi nas bodas de Caná, entre os júbilos sagrados da família. Seus ensinamentos à margem das águas do Tiberíades desdobraram-se entre criaturas simples e alegres, fortalecidas na fé e no trabalho sadio. Pescadores, pastores, né, homens simples, mulheres simples, pessoas sofridas, viúvas, órfãos, pessoas muito sofridas, que encontraram uma grande alegria nos ensinamentos do Mestre. Em Jerusalém, contudo, junto das hipocrisias do templo ou em face dos seus algozes empedernidos, o Mestre Divino não poderia sorrir, alentando a mentira ou desenvolvendo os métodos da ingratidão e da violência. Eis porque, em seu ambiente natural, toda a história evangélica é sempre um poema de luz, de amor e de encantamento e de alegria. Então nós vamos ver aqui que entre os homens, entre os fariseus, entre os mentirosos, entre os hipócritas, Jesus era duro. E a gente vê isso nas suas colocações. Ele era muito duro com os fariseus, né? Ele colocou, né? Comparou eles a sepulcros caiados. Quer dizer, uma maior ofensa. Quer dizer, estavam pintados de caiados por fora, mas podres por dentro. Né? E entre os seus discípulos, e a gente vai ver isso nos livros que trazem os bastidores, né, do Evangelho, os livros de Amélia Rodrigues, né, os livros de Neo Lúcio, né, Jesus no Lar, né, vários livros trazem Jesus entre os seus discípulos como uma alma alegre, sorridente. Nós vamos ver na tradução do professor Huberto Roden, a tradução que ele faz do Evangelho segundo Tomé, e nós vamos ver ali Tomé colocando um Jesus muito alegre, né? Um Jesus feliz, porque nesse Evangelho segundo Tomé nós vamos ver as conversas particulares de Jesus junto aos discípulos. Então, um Jesus muito, muito alegre. Estava ali cumprindo a sua missão, ele não tinha pelo que não ser alegre. Nós vamos ver ele muito duro, com um pulso muito firme, com os hipócritas, com aqueles que estavam enganando o povo, que eram os fariseus, os saduceus, os escribas, né? Os homens do templo, os homens da lei, né? Todos os espíritos que passaram pela Terra tiveram as mesmas características evolutivas no que se refere ao problema da dor. Todos passaram pela dor, todos passaram pela mesma situação de dor. E aí ele responde: todas as entidades espirituais encarnadas no orbe terrestre são espíritos que se resgatam ou aprendem nas experiências humanas após as quedas do passado, com exceção de Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, em cujas mãos angélicas
repousa o governo espiritual do planeta desde os seus primórdios. O que ele está colocando aqui? Todas as entidades encarnadas na Terra, né, são espíritos que resgatam as dívidas do passado ou aprendem nas experiências humanas. O que é aprender nas experiências humanas? As provas. O que é resgatar as dívidas do passado? As expiações. Então, aqueles que estão aqui na Terra estão passando pelas provas ou por expiações, após as quedas do passado, exceto Jesus. Porque Jesus, ele não reencarnou na Terra, ele encarnou. O maior sacrifício de Jesus foi ter densificado, né, a sua luz, a sua espiritualidade para poder caber, para poder entrar numa encarnação tão difícil, tão precária, num planeta tão primitivo, num corpo tão primitivo como é o corpo físico aqui da Terra. Este foi o maior sacrifício de Jesus. E uma coisa interessante que ele coloca aqui, quando ele diz, com exceção de Jesus, fundamento de toda a verdade neste mundo. É porque todos os que vieram antes dele são prepostos dele que vieram trazer a mensagem dele. E ele veio para trazer a sua mensagem, para nos ajudar, porque ele havia prometido que viria. A gente vê isso no livro A Caminho da Luz, né, onde Emmanuel coloca ali os capelinos que vieram para a Terra, e quando Jesus reúne os capelinos para que eles encarnassem na Terra para ajudar a elevação, para ajudar a transformação da Terra, e eles viriam por serem ainda moralmente necessitados de aperfeiçoamento, intelectualmente, cientificamente, eles eram muito superiores aos terráqueos que estavam aqui, primitivos. Começando ali o Homo sapiens sapiens, começando o conhecimento, começando a consciência, começando o livre-arbítrio, começando o seu aprendizado. Mas moralmente eles ainda precisavam de todo o aprendizado. Por isso que eles vieram para a Terra. E Jesus prometeu que se demorasse para ver esse aprimoramento, ele viria, como de fato ele veio. E aí o Emmanuel coloca aqui que Jesus Cristo, fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus. Então, o que ele está nos colocando? Que Jesus caminhou na sua liberdade, na sua escolha, no planeta, no sistema planetário em que ele viveu, ele caminhou em linha reta. Ele se aperfeiçoou rapidamente, ele aprendeu tudo o que tinha que aprender rapidamente. Por isso que há 4,5 bilhões de anos atrás, ele já era um espírito crístico, já um preposto de Deus para construir um planeta. Então ele construiu o planeta Terra. Foi entregue a ele essa colocação do planeta Terra. Ele construiu o planeta Terra conforme a sua mente, conforme os seus pensamentos, os seus sentimentos. A ideia, toda a colocação do planeta Terra vem da mente de Jesus. E ele é o governador do planeta Terra. Por isso que ele coloca aqui que ele é o fundamento de toda a verdade neste mundo, cuja evolução se verificou em linha reta para Deus, né? Sem os atalhos, né? Sem as curvas, sem as paradas que infelizmente nós damos. Se nós estamos aqui há 2000 anos batendo cabeça para tentar aprender o que Jesus ensinou, e todos nós aqui com certeza estamos há 4, 5, 10, 15 mil anos aqui tentando aprender, ou muito mais. Aqueles que vieram de Capela, então, já estão a mais do que isso. Vamos lembrar o Chico, né? Quando perguntaram para ele há quanto tempo ele e Emmanuel eram amigos, aí ele coloca, Emmanuel está aqui me dizendo que nós já estamos juntos como amigos há mais de 40 mil anos antes de Cristo. 40 mil anos antes de Cristo eles já eram amigos, então eles vieram de Capela para cá. Então, aqueles que vieram de Capela para cá têm muito mais tempo ainda. Então, se a gente tá marcando passo, tendo dificuldade para aprender, porque somos preguiçosos, porque nos falta vontade. A gente vai ver isso na questão 909. Quando Kardec pergunta, é muito difícil para o homem se transformar. Os espíritos respondem não, não é, o que falta é vontade. E é isso que nos falta, vontade de mudar, vontade de aprender, vontade de crescer. E aí ele coloca aqui, que no Cristo, né, em Jesus Cristo, em cujas mãos angélicas, né, as mãos de Jesus,
repousa o governo espiritual do planeta. Ele é o governador desse orbe, ele que criou esse orbe, desde os seus primórdios, né? Então, por isso que ele colocou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e aqueles que quiserem chegar ao Pai terão que passar por mim. Ou seja, terão que passar pelo aprendizado, pelos ensinamentos que ele trouxe, chegar aonde ele chegou, para que possamos, como espírito crístico, como ele, continuarmos o nosso caminho para chegarmos a Deus. Existem lugares de penitência no plano espiritual? E acaso poderá haver sofrimento eterno para os espíritos inveterados no erro e na rebeldia? São duas perguntas, né? Existem lugares de penitência no plano espiritual e haverá sofrimento eterno para os espíritos inveterados? Ele responde: considerando a penitência em sua feição expiatória, existem numerosos lugares de provações na esfera para vós invisível, destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime. Então, colocando a penitência em sua feição expiatória, ou seja, aqueles que precisam passar pela expiação, pelo mal que causaram aos outros, existem numerosos lugares de provações na esfera para a voz invisível. Existem inúmeros lugares de expiação no universo, que para nós é invisível. Então, existem vários orbes no universo que são destinados àqueles que precisam passar pela expiação. Então, esses orbes são destinados à regeneração e preparo de entidades perversas ou renitentes no crime, a fim de conhecerem as primeiras manifestações do remorso e do arrependimento, etapas iniciais da obra de redenção. Então, para que a gente comece a nossa redenção, né, a nossa libertação, a nossa sublimação, a etapa principal é o arrependimento. A gente passa pelo remorso para depois passar pelo arrependimento, com o arrependimento a vontade de ressarcir, e aí nós começamos a nossa obra de redenção, a nossa obra de aprimoramento. Então ele está respondendo sim, existem muitos orbes, muitos lugares de expiação para aqueles que estão renitentes no mal. E aí ele responde a segunda pergunta. Quanto à ideia do sofrimento eterno, se houvesse espíritos eternamente inveterados no crime, haveria para eles um sofrimento continuado como o seu próprio erro. Então, se eles estiverem continuados no erro, o sofrimento é continuado para eles. Mas todos nós temos a chance de mudar. Todos nós temos a oportunidade de começarmos do zero. Todo dia nós retornamos ao corpo físico, porque toda noite nós vamos para o plano espiritual, retornamos ao corpo físico todo dia de manhã, e é a nossa chance de recomeçar do zero sempre. É a nossa chance de refazer, de recomeçar a nossa vida e o nosso mundo. É questão de querer mudar. Então, mudou, acabou. Não existe eternidade para a expiação. Mudou, resolveu mudar, não precisa mais passar por determinadas coisas, porque já aprendeu. Então ele coloca aqui, o pastor, porém, que Jesus sempre se colocou, para os pescadores como um pescador e para os pastores como pastor. E aí ele falava para os pastores, né, com metáforas de ovelhas e de pastores. E para os pescadores com metáforas de peixes e de pescadores. Então, o pastor, porém, não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Uma colocação de Jesus, né? Nenhuma ovelha do rebanho se perderá. Essa é a nossa tranquilidade. Jesus não vai permitir que nenhuma ovelha escape. Se precisar, ele vem por uma, que é o que ele fez. 99 das ovelhas estavam salvas, estavam no aprisco, estavam com ele. Uma que se desgarrou, ele veio. Ele veio à terra para salvar a ovelha desgarrada, que somos nós. Então, o pastor, porém, não quer que se perca uma só de suas ovelhas. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo a luz radiosa da alvorada do seu amor. Dia virá em que a consciência mais denegrida experimentará no íntimo, lá no fundo,
a luz radiosa da alvorada do seu amor. Então nós um dia estaremos em plenitude, estaremos em situação como espíritos elevados, como espíritos puros, quando conseguirmos chegar a sermos espírito crístico, nós vamos poder estar mais próximos do nosso mestre, que com certeza ele já está em outra posição, em outros lugares, mas ele sempre estará próximo das suas ovelhas. Vamos lembrar, né, que ele esteve sempre próximo de Paulo, próximo de Maria de Magdala, né, Maria Madalena, né, próximo dos seus apóstolos, né, sempre. Então nós também, a hora que nós tivermos uma condição melhor, mais elevada, sentiremos nós teremos condições de sentir a proximidade do nosso mestre, do nosso irmão mais velho. Que é essa luz radiosa da alvorada do seu amor, do amor do mestre para conosco. Se é justo esperarmos no decurso do nosso roteiro de provações na terra por determinadas dores, devemos sempre cultivar a prece, ou seja, se é justo esperar a dor e a dor vai passar, porque tudo isso faz parte dessa dor ilusão, da ilusão desse planeta, devemos cultivar a prece, ou seja, já que vai passar, nós precisamos cultivar a prece? Essa que é a pergunta. O Emmanuel responde: a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Então, a lei das provas, nós passarmos pela prova, passarmos pelo aprendizado, passarmos pela prova para passar de ano, passarmos pelas provações, a prova mais difícil. Então, a lei das provas é uma das maiores instituições universais para a distribuição dos benefícios divinos. Quais são os benefícios divinos? O amor. É através da prova que nós recebemos o amor, né? Nós recebemos nós sentimos a distribuição dos benefícios de Deus. E Deus é amor. É através da prova que nós entramos em contato com o amor incondicional. Nós aprendemos a amar e nós somos amados também. Então, por isso que ele coloca: precisais compreender isso, aceitando todas as dores com nobreza de sentimento, com resiliência, com o entendimento de que aquela dor física passará, que a dor moral, que a dor que nós sentimos em espírito, ela é transformadora, ela nos ajudará a crescermos, a nos melhorarmos, porque a nossa verdadeira vida é no plano espiritual, não é aqui. Então, precisais compreender isso, que a lei das provas é a maior instituição universal, ela é universal, ela existe para o universo todo, ela não é só uma lei do nosso orbe, do planetinha Terra, é uma lei do universo. E que nós precisamos passar pelas provas para podermos crescer, aprender, para podermos nos melhorarmos, para podermos chegar a sermos espíritos crísticos, espíritos puros. Precisais compreender isso aceitando todas as dores com nobreza de sentimento, com resiliência. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura. Vou repetir. Perdão. A prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena. Então, a prece não pode afastar as provas, as provações ou a expiação pela qual nós temos necessidade de passar para aprender, para crescer e para limpar aquilo que nós sujamos, no caso da expiação. Perdão. Então, a prece não poderá afastar os dissabores e as lições proveitosas da amargura, constantes do mapa de serviços que cada espírito deve prestar na sua tarefa terrena, mas deve ser cultivada no íntimo, como luz que acende para o caminho tenebroso. Perdão. A prece deve ser cultivada no nosso
íntimo, como luz que acende para o caminho tenebroso, porque as trevas não existem. Quando você abre uma porta de um lugar escuro, a escuridão não sai, é a luz que entra. Porque as trevas não existem, a treva é a ausência de luz. Então basta acender um fósforo para não ter mais treva. Ter um pouquinho de luz clareia todo o ambiente. Então o que ele coloca aqui? Mas a prece deve ser cultivada no íntimo, no templo interior, como Jesus coloca. Fecha a porta do teu quarto íntimo. Se fecha interiormente para conversar com Deus. Esta é a verdadeira prece, essa é a verdadeira oração que nós temos que fazer para Deus, nosso Pai. Então a prece deve ser cultivada no íntimo, como a luz que acende para o caminho tenebroso. A luz que faz com que a treva não exista mais. Acende para o caminho tenebroso, ilumina o caminho difícil. Ou mantida no coração, A prece deve ser mantida no coração como alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria. Então a prece deve ser mantida dentro de nós, no nosso íntimo, no nosso coração, como alimento indispensável. Na hora da dor, é na prece que nós encontramos conforto. Na hora do luto, do sofrimento mais difícil, é na prece que nós encontramos o consolo, o alimento indispensável para que a gente continue a jornada, continue o caminho de aprendizado. Então, a prece deve ser mantida no coração como alimento indispensável que se prepara de modo a satisfazer a necessidade própria na jornada longa e difícil, porquanto a oração sincera, a prece verdadeira, aquela que é feita no íntimo do nosso coração, fechando as portas do nosso coração para o mundo. Ele diz fechar as portas do seu quarto, Fechar as portas do nosso quarto íntimo, do nosso coração para o mundo, estando lá dentro em prece sincera. Porquanto a oração sincera estabelece a vigilância e constitui o maior fator de resistência moral no centro das provações mais escabrosas e mais rudes. Por mais difícil que seja a provação, por mais difícil que seja a prova, por mais dolorida que seja a expiação pela qual precisarmos passar, é com a fé, com a prece, com o conhecimento de que precisamos passar pelas situações para podermos crescer, melhorar e precisamos limpar o terreno que sujamos. É que passando com entendimento, com resiliência, é que poderemos crescer, poderemos passar verdadeiramente pelo que precisamos passar. E aí nós vamos lembrar de Paulo, no livro Paulo e Estevão, que é um livro maravilhoso, um dos livros, é considerado o quinto evangelho, o Paulo e Estevão. Os livros mais lindos que Emmanuel nos trouxe. Nós vamos ver Paulo, na hora da sua decapitação, ele sendo levado, e os soldados estão tremendo, porque eles sabem quem ele é, eles estão apavorados, porque a ordem foi de decapitar Paulo. E aí Paulo vê o medo, vê como eles estão ali, que vai decapitar, está tremendo, ele fala, cumpra, ele olha para o soldado e fala, cumpra a sua obrigação, porque eu já cumpri a minha. Ele está tranquilo ali para o desencarne, porque ele sabia que ele já tinha cumprido a sua jornada, já tinha cumprido a sua obrigação, e ele pede para que o soldado cumpra dele. Aí nós vamos ver que o primeiro está ali, não consegue, causa até mais dor a Paulo, porque ele não consegue decapitar. Aí o segundo vem e decapita o Paulo, e aí ele se vê ali sendo carregado, ele não sabe. A gente vê ali que ele não sabe se ele desencarnou ou não, porque ele já achou que tinha desencarnado quando ele foi apedrejado, ele achou que ele merecia morrer apedrejado por causa dele ter mandado apedrejar Estevão, e aí jogam ele no monturo, ele acha que ele está morto, ele não está, os discípulos salvam ele acha que ali ele está sendo carregado, e aí ele é colocado embaixo de uma árvore, e aí ele vê que ele está cego. Mas ele está tão tranquilo, ele sabe que se ele está cego é porque ele tem que estar, ele está ali de novo cego, e aí ele sente a presença de Jesus. É lindo. É lindo. É lindo o final.
Estou dando spoiler aqui, né, do livro. Quem não leu, leia. Porque é maravilhoso. É maravilhoso esse livro, Paulo Estevão. E aí a gente vê como ele estava preparado. Ele fala para o soldado: cumpra o teu trabalho, a tua obrigação, porque eu já cumpri a minha. E é assim que a gente tem que estar preparado para o nosso desencarne, com a tranquilidade de que cumpriu a missão, que cumpriu a obrigação que veio aqui realizar de aprendizado, de estudo, de trabalho, os perdões que tínhamos que dar, temos a tranquilidade de termos dado, os perdões que tínhamos que pedir, que temos a tranquilidade de termos pedido. E assim nós encerramos este capítulo da dor, e o nosso próximo estudo nós veremos provação. Até lá!